distanciamento social graças a essa pandemia que nós estamos enfrentando. Então, a gente vai poder escolher o dia e o horário. Mas saibam que nas terças-feiras é outro tema e na quinta-feira é um tema diferente da terça-feira. Então, se vocês quiserem participar de uma web na terça e outra na quinta, é bacana, porque aí são, né, conhecimentos distintos que vocês vão ter. Tá? Então, sejam bem-vindos. Vocês entenderam, pessoal? Alguma dúvida em relação às webs? Escrevam no chat, tá certo? Eu bloqueei o som de vocês. O ideal é que a gente deixe ele bloqueado, para não ficar dando muita interferência. Tá? Eu bloqueei o som, mas se vocês quiserem falar, vocês podem falar aqui pelo chat. Certo? É só escrever. Camille, Natália, disse não. Disse não para quê, Camille? Não entendeu? Me diz o que quer dizer esse não aí que você escreveu. Ah, tá bom, entendi agora. Não tem nenhuma dúvida. Ótimo, tá bom. Vamos lá. Vamos começar. Quem está chegando agora, bom dia, sejam bem-vindos. Nós vamos começar agora a nossa aula de hoje. E hoje nós vamos começar por um assuntinho bem importante, tá certo? Que é a ortografia. Essa disciplina que a gente está cumprindo online é a disciplina de comunicação, tá? Porque aqui nós temos vários cursos, né? Pessoas de vários cursos, eletrotécnica, alimentos, mecatrônica, e vão chegar mais outros. Porque essa disciplina de comunicação, ela é comum a todos os cursos técnicos. Por isso, o que a gente traz aqui são temas que podem ser correlatos para todos, tá certo? Tem algumas mudanças na carga horária em relação a tempo de aula, em relação a conteúdo, tá? Mas a gente sempre vai trazer algum assunto, alguma temática que pode ser interessante e importante para todos, certo? Então, aí hoje a gente escolheu falar sobre noções de ortografia para iniciar o nosso momento de uso. Então, olha aí, na tela, vocês estão vendo a tela, conseguem visualizar para mim? Me digam aí. Se vocês estão conseguindo ver aí a tela onde está dizendo assim, ortografia, colorido e tal. Estão conseguindo? Massa. Temos Otávio também agora na turma, né? Veja só. Aí vamos lá. Então já estão conseguindo ver, estão conseguindo me ouvir bem. Vamos lá. Quem nunca cometeu um deslize ou ficou na dúvida sobre a maneira correta de escrever ou pronunciar uma palavra? Não é verdade? Eita, deixa eu abrir aqui meu vídeo para vocês me verem. Pronto. Quem nunca ficou na dúvida, não é isso? De escrever ou pronunciar uma palavra correta. Né? Muitos. Eu costumo dizer que a língua... Bom dia, Tiago. Bom dia. Eu costumo dizer que a língua portuguesa é uma língua belíssima, mas ela é bem complexa. Né? Não é nada fácil para a gente entender todos os melindres, né, da língua portuguesa. E ainda por cima, porque os jovens, né, gostam de falar gírias, gostam de falar figuras de linguagem, tem regionalismos, né? Tem várias coisas que acabam atropelando e prejudicando a norma culta da língua portuguesa. Infelizmente, isso é bem comum. Mas nós, profissionais, que estamos aí indo para o mercado de trabalho, nós precisamos ficar mais bem orientados nesse sentido, né? Porque vai ter momentos que a gente vai precisar saber se comunicar, né? E a maioria desses momentos, na verdade, no mundo profissional, de forma correta, não é verdade? Na semana passada a gente falou sobre comunicação, processo de comunicação que é importante. Comunicação é feita entre duas ou mais pessoas, né? E é importante que as pessoas consigam entender o que é passado, certo? E aí o que acontece? Quando a gente sabe pronunciar e escrever
as palavras, né, de forma correta, a comunicação ela fica bem mais de fácil acesso e de compreensão, né, de fácil compreensão, tá? Então é bem normal, não se aperreiem, não fiquem, né, achando que, ai meu Deus, só eu que falo errado, só eu que escrevo errado. E não é não, né? Muitas pessoas passam por essa dificuldade, tá certo? Eu passo por isso também. E eu tenho uma dica para vocês, né? Falando nisso, deixa eu falar para vocês da minha dica. Eu não sou professora de português, tá? Eu sou professora de gestão, tá certo? De gestão, de administração. Tenho graduação e pós-graduação em administração. Estou atualmente fazendo mestrado também nessa área de gestão. E aí o que acontece? Quando ocorre uma necessidade ou outra e eu não sei empregar corretamente aquela palavra, tanto na fala, na pronúncia, como na escrita, sabe o que eu faço? A minha dica para vocês. Hoje nós temos, né, a facilidade de ter o acesso à internet, né? Aí na internet a gente rapidamente encontra o significado das palavras, sinônimos das palavras e tal. Mas é justamente isso que a gente vem fazendo antes mesmo da internet, né? A gente busca trocar aquela palavra por uma outra que seja sinônima ou uma outra que seja mais fácil para a gente, né? Então, em vez de eu falar uma palavra muito complexa, bonita, mas que eu realmente não sei se ela pode ser empregada naquela frase, ou quando eu for escrever, eu não sei como é que escreve ela corretamente, eu, eu transfiro, eu troco, né? Eu mudo de palavra por uma outra mais simples que tenha um significado igual, né? Ou bem próximo. Isso é uma dica, tá certo? Mas a melhor dica de todas, é que a gente deva aprender, né? Porque o certo é o certo. Essa é uma dica para a gente fugir. Fugir numa saia justa, vamos dizer assim, né? De uma emergência. Ó, o português não é um dos idiomas mais fáceis do mundo, né? Como eu já falei para vocês, e tem algumas pegadinhas, né? Como o inglês também tem outras línguas, né? Mas a gente aqui vai falar do português. Aliás, são muitos detalhes que confundem e alguns podem até passar despercebidos, né? Outros são gritantes, né? Eu fico, sinceramente, eu não sei se vocês, mas se vocês utilizam as redes sociais, o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, e quando a gente chega lá e consegue ver alguns comentários, algumas postagens que tem alguns erros gritantes de português. Olha, eu não sou professora de português, como eu falei para vocês, mas eu chego a ficar para morrer com algumas falhas de erros de português. Para morrer. Então, quer dizer, chega a ser até vergonhoso, né? Eu costumo dizer, a gente fica com vergonha alheia daquelas pessoas que vão lá e escrevem uma palavra que até nem é muito difícil, uma palavra simples, mas é errada. Ou então quando a gente está em conversa, em diálogo com alguém e a pessoa vem querendo falar aquelas palavras difíceis, querendo enfeitar, mas colocando elas no lugar que não as cabe, né? Então isso é muito importante. E outra coisa, vocês que são profissionais, vou redigir um e-mail, vou precisar enviar um e-mail para o meu chefe, vou precisar enviar um e-mail para a filial da empresa, departamento jurídico, departamento de recursos humanos. Gente, isso é uma preocupação dessa disciplina, né? A gente precisa tocar muito nesse assunto. Em relação à redação correta, né? O uso adequado e formal da língua portuguesa, né? A gente não pode, vamos dizer assim, pagar esse mico, entre aspas, em relação à língua portuguesa no mundo corporativo. Isso pode deixar, né, com que a gente fique parecendo um profissional descuidado, né, que não se preocupa com o outro, até mesmo com o outro, com o receptor da sua mensagem, certo? Então, é um estudo muito importante, o estudo da língua portuguesa.
e também o processo de comunicação. Tá? Então, vamos lá. Para tentar ajudar aqueles que ainda têm alguma dificuldade, o que nós fizemos aqui nessa web para hoje foi listar alguns erros mais recorrentes, né? Então, para isso, a gente vai listar aqui e vai dar algumas dicas, tá certo? Longe de mim dar uma aula de português para vocês, assim, bem detalhada, longe de mim. Até mesmo que em uma hora nós não íamos conseguir fazer isso, na verdade. Mas nós vamos listar aqui algumas falhas, certo? Algumas pequenas falhas, mas que são realmente vexatórias. Né? Vocês já ouviram falar nessa palavra vexatória? Vexatória é o mesmo que vergonhosas, né? Alguns errinhos graves da língua, tá certo? Além de erros graves, tanto da língua falada quanto dela escrita, certo? E algumas palavras, nós vamos ver aqui algumas palavras que elas são parecidas, alguns termos também que são parecidos, mas que a sua grafia de um jeito e de outro, elas têm uma outra conotação, quer dizer, elas têm uma outra informação, ela também tem uma outra aplicação. E a gente vai entender hoje, se a gente não sabia como empregar essas palavras e esses termos, nós vamos entender hoje, tá certo? Pelo menos é o que eu pretendo, né? Vamos para frente. Pronto. Eu não sei se vocês conseguem ver, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, que tá pequenininho. Pronto. Aqui nós vamos ter vários quadrinhos como esse aqui, aonde vocês vão ver o que é certo, o que é errado em relação a esse termo, ok? Nós vamos iniciar pela palavra, ou melhor, o termo agente. Agente. Então, ele pode ser relacionado no diálogo ou escrito, né, de duas maneiras. Como agente, sendo a preposição a, né, separada, ou a palavra agente junta, certo? Vocês têm dificuldade em distinguir como um usa um e como usa o outro? Porque os dois existem, certo? A gente vai ver alguns aqui que não existem, mas nesse caso os dois existem, né? Olha aqui a explicação, não sei se vocês vão conseguir ler, mas de toda forma eu vou ler para vocês, tá certo? A explicação é o seguinte. Eita, peraí que agora... Agente separado é uma locução que equivale à palavra nós e deve ser conjugada na terceira pessoa do singular, como na frase acima. Então, o correto da frase que está postada em cima, que é: a gente vai almoçar no restaurante da esquina hoje. Vamos dizer que você vai ao horário do almoço, chamar o colega para almoçar, e você vai escrever isso no seu WhatsApp, chamando ele para almoçar, ou então chamando toda uma equipe para almoçar. Essa é a forma correta de você escrever. O agente separado, né? O A separado do gente. Por quê? Porque é uma locução, né, que equivale à palavra nós. Nós vamos almoçar no restaurante da esquina hoje, certo? Então, quando for nesse sentido, você deve usar o ar separado do gente. Agora, existe a forma do agente junto, mas é com outro objetivo, não com esse, dessa frase que foi colocada aí, certo? Agente junto é um substantivo comum e se refere à profissão de alguém. É aquele que age, que exerce alguma ação. Tá? Um exemplo, aí até ele bota um exemplo interessante, que é o James Bond. Né? O James Bond é um agente secreto fictício do serviço de espionagem britânico.
certo? Então, quando se refere a uma profissão, a gente menciona a palavra agente junto, tá certo? Outro exemplo que ele está dando aí é... Pronto. Quando um concurso oferece vagas de agente da Polícia Federal. Então, ele está se referindo a um agente, realmente, a palavra junto, porque é um agente da Polícia Federal. É uma profissão. Ok? Pessoal, vocês entenderam? Ótimo, Camille, não é? Então a gente tenta gravar isso para a gente não esquecer, certo? Ó, tem muitas dicas, gente. Eu espero que dê tempo da gente falar todas, tá certo? Vamos para frente aí para a gente poder dar celeridade aqui à nossa aula, tá? Não sei porque toda vez que eu tento dar um zoom, ele corre para o lado. Mas vamos lá. A próxima. Oh, gente. Vamos fazer assim mesmo, sem dar zoom. O próximo termo é aluga-se ou alugam-se. Eita, que a gente sempre vê aquelas plaquinhas, né? Aluga-se uma casa, aluga-se casas, não é? A gente passa e vê isso aí acontecendo direto na rua, carro, né? A gente vê assim as pessoas colocando a plaquinha no carro. Então, o tempo todo a gente está vendo esse termo sendo usado. E aí, nessa frase, aluga-se apartamentos ou alugam-se apartamentos. Né? Quando fala aluga-se apartamentos, está errado. E quando a frase é colocada a palavra alugam-se apartamentos, está correto. E por quê? A gente vai ver aqui na explicação. O sujeito da oração apartamentos concorda com o verbo. Quando houver dúvida, coloque a oração na voz passiva. Como é colocar na voz passiva? É o seguinte: apartamentos são alugados. Certo? Então, observe que o verbo ser está no plural. Logo, alugar também deve estar quando a voz for ativa. Então, aqui nós estamos, a frase, né, o exemplo, ele está se referindo a apartamentos no plural, certo? Então, o verbo alugar, ele tem que vir de acordo com o plural. Então, a gente jamais poderia colocar alugar-se. A gente não aluga apartamentos, né? A gente aluga vários apartamentos. Nós alugamos vários apartamentos, né? Então, o certo é, quando você estiver alugando ou vendendo várias coisas, você vai colocar esse verbo aí flexionado, tá certo? Mas quando você for alugar ou vender apenas uma coisa, uma coisinha só, aí você vai colocar no singular. Ok? Vocês entenderam, pessoal? Eu vou sempre perguntar se vocês entenderam para eu poder pular para o próximo exemplo, tá certo? Ou melhor, para o próximo termo. Ok? Então já sabem, né? Só fazendo uma revisãozinha. Quando a gente for falar de aluguel ou de venda, nós vamos falar sempre flexionado quando for no plural, tá certo? Aí vamos lá para o próximo. Vou falar uma coisinha que eu esqueci de falar para vocês. Esse material aqui eu encontrei na internet e são mais de 80, né? Mais de 80 nesse site que eu encontrei, são mais de 80 erros de português que são bem comuns. Vocês vão ver aqui que tem uma numeração. Nesse próximo agora, por exemplo, aqui, ó, comprimento e cumprimento, vocês vão ver que do lado tem uma palavra, um número, a numeração 67. É porque são 80 nesse site. Depois eu vou deixar o site para vocês, tá certo? Para vocês irem lá e verem os outros, porque não vai dar tempo da gente falar dos 80 aqui hoje. Mas é isso, vocês vão ver essa numeração, mas ela está bem salteada. Eu busquei os que realmente eu percebo que mais acontece,
certo? E aí nós vamos falar agora sobre o comprimento com O e o cumprimento. São duas palavras que existem, tá certo? Mas aqui nessa frase, vamos ver qual foi o emprego correto. Ó, chegou e não cumprimentou ninguém. Errado. O certo é, chegou e não cumprimentou ninguém, com U. Né? E a explicação é o seguinte: comprimento com O está relacionado ao tamanho, à extensão de algo ou alguém. É o comprimento de alguma coisa. Né? Eu vou pegar uma trena, vou pegar uma fita métrica, vou pegar uma régua, né? Vou pegar aí um aplicativo que faz a medição, não sei, mas eu vou medir o tamanho de algo, né? De uma extensão qualquer. Então, toda vez que você for falar ou for escrever, porque na fala talvez seja difícil de, às vezes, a pessoa fala muito rápido, então fica difícil da gente conseguir distinguir se ela está falando correto, se ela não está e tal. Mas na escrita aí, meu amigo, não tem como não perceber se a pessoa realmente falhou, né? Isso acontece. Então, um exemplo, por exemplo, não sei o comprimento da janela, com O, né? Não sei o comprimento. Eu não sei quanto mede a minha janela. Eu não sei quanto mede a porta, né? Então, quer dizer, nesse sentido de comprimento, eu vou escrever com o O, certo? No cumprimento, com o U, relaciona-se a dois verbos diferentes, tá certo? Cumprimentar uma pessoa, que é saudar, né? Eu cumprimento você. Como no primeiro exemplo, o comprimir e cumprir, desculpa. É porque tá pequenininho para mim aqui. E cumprir uma tarefa ou realizar, né? Eu cumpro uma tarefa. Então, a palavra cumprimento, ela é relacionada a dois verbos, né? Que é de cumprimentar alguém, uma pessoa, saudação, e também de cumprir uma tarefa. Eu cumpri a tarefa que foi postada no ambiente virtual do meu curso de comunicação, né? Então, aí a gente escreve e pronuncia com a letra U. Ok? Ó, outro exemplo aí. O cumprimento das metas estabelecidas é indispensável, certo? Então, o cumprimento das tarefas, no sentido de cumprir, é com a letra U. Pessoal, em relação a cumprimento com O e cumprimento com U, tá tudo ok? Alguma dúvida? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Ah, que bom. De vez em quando me respondam aí para eu saber se vocês estão aí, tá certo? Beleza? Estamos em 6 aqui, 7 agora. Tem alguém que está oscilando, entrando e saindo. Tá tentando, né? Ó, Camille colocou a mãozinha. Muito bem, Camille. Vamos lá. O próximo termo, o próximo termo é de encontro ao ou ao encontro do, tá? São dois termos que realmente a gente tem muita, a gente consegue observar muita confusão que as pessoas fazem em relação a esses dois termos. E é bem comum, tá, gente? Se você tem essa dificuldade de empregar corretamente esse termo, a gente vai tentar elucidá-lo agora para tentar errar o menos possível, tá certo? Ó, na frase, seus ideais vêm de encontro ao que a empresa busca nesse momento, está errado. O correto seria, seus ideais vêm ao encontro do que a empresa busca nesse momento. Por quê? Qual é a explicação? Por esse estar certo e o de encontro ao está errado. Ó, de encontro a é estar em sentido contrário.
em oposição ao encontro de, é estar de acordo à ideia de conformidade, certo? Então, quando você fala de encontro ao, você está indo em contramão, no sentido contrário. Um outro exemplo, a tutora Evelyn, eu estou de encontro os posicionamentos de determinado político. Eu estou dizendo que eu sou contrária. Eu não concordo, eu estou de encontro à ideia daquele político X. Certo? Por exemplo, um outro exemplo. Quando eu digo assim, as minhas aulas vão ao encontro do que o Senai propõe para os alunos. Eu estou dizendo que eu estou indo de acordo, que eu estou exatamente buscando aquilo que o Senai solicita para que a gente entregue para vocês. Então, quando eu digo eu estou ao encontro de alguma coisa, é porque eu estou chegando junto. É aquilo, nós estamos pensando parecido, nós estamos indo no mesmo sentido. E quando eu falo de encontro, eu estou dizendo não concordo. Não concordo. Ok? De encontro, eu não concordo, é o contrário. E ao encontro é quando eu concordo. Eu vou ao encontro das suas ideias. Eu vou naquele sentido, né? Eu estou de acordo. Entenderam, pessoal? Vou escrevendo aí essas dicas para vocês. Mas depois vocês vão poder ter acesso, viu? Esse material vai estar postado lá na biblioteca. O próximo termo, eita, que esse é danado, viu? Quando a gente vai escrever principalmente, né? Porque na fala, né? Nós não conseguimos observar essa diferença. Apenas quando a gente escreve, é o termo embaixo, separado, e embaixo, junto, certo? Vamos lá, a frase do exemplo é o seguinte: a caixa estava embaixo da cama. Errado, separado. O correto seria: a caixa estava embaixo da cama, junto. Vocês percebem que quando eu falo, nós não percebemos nem diferença, não é? Porque não existe. Agora, quando a gente fala, quando a gente escreve, aí sim a gente percebe a diferença. E como é que é a explicação para isso? Vamos lá. Devemos utilizar o advérbio embaixo sempre que quisermos transmitir uma ideia de posição, de inferioridade. Então, sempre que a gente escrever embaixo junto, é porque nós estamos querendo transmitir uma ideia de posição de inferioridade. Certo? Debaixo de alguma coisa, tá? Abaixo de alguma coisa. Inferiormente a alguma coisa. A expressão embaixo separada, escrita de forma separada, existe também, mas é usada apenas quando a palavra abaixo assume a função de um adjetivo caracterizando algo. Exemplo: aquela é a maior escultura do mundo, em baixo relevo. Ele pediu para falarmos em baixo tom de voz. Então, quer dizer, é um adjetivo, é onde eu dou um adjetivo a alguma coisa, tá? Eu estou dizendo que aquela escultura é em baixo relevo, que é uma técnica, né? Eu não sei dizer porque eu não sou dessa área, mas é uma técnica de fazer escultura em baixo relevo. Então, adjetivo é algo que caracteriza ela, tá bom? E em baixo tom de voz também é uma característica da voz, né? Ela pode ser em alto tom ou em baixo tom. Então, quando for em relação a um adjetivo, eu vou usar o termo embaixo separado.
tá certo? E quando eu for relacionar esse termo a algo que é inferior, que fica embaixo, né? Que fica debaixo, na verdade, abaixo, eu estou sempre usando esse termo e ele deve ser junto, tá certo? Embaixo, junto, quando se referir abaixo. Aí tem uma dica aqui, ó, uma dica interessante do site que eu achei bem interessante. Ele diz assim, ó, para decorar e embaixo, use seus dedos em forma de V, tá? Com eles e se lembre que em cima é separado e com os dedos de cima estão embaixo, é junto, com os seus dedos de baixo estão. Eita! Péssimo, péssimo. Tá muito pequenininho para mim, mas espera aí, deixa eu reformular. Vamos voltar. A dica é o seguinte: para decorar a ortografia das palavras em cima e embaixo, use seus dedos. Sim, faça um V com eles e se lembre que em cima é separado, como os seus dedos de cima estão, os dedos da mão. E embaixo é junto, baixo junto, todo juntinho, é junto, como os seus dedos de baixo estão, certo? Não sei se ajudou muito não, mas... Bom, em relação, eu estou falando, não sei se ajudou a dica, né? Mas em relação aos exemplos, em relação aos termos, vocês entenderam? Sempre que for relacionado, só recapitulando, embaixo separado é quando ele ele tem uma função de adjetivo, ele está dando um adjetivo àquele termo, tá certo? Como a gente viu aqui no exemplo de falar em baixo tom de voz. Tá? E quando ele é junto, é porque ele está sendo relacionado a uma posição de inferioridade, abaixo, debaixo ou inferiormente. Tá? Entenderam? Posso pular para o próximo? Vamos lá. Ó, vê só, que legal esse aqui. Esse aqui existe muita falha também. As pessoas, elas têm dificuldade em distinguir se a palavra mais pode ser empregada com i ou sem i. Certo? Quando a gente pronuncia mais, a gente não vai perceber a diferença. Talvez, se a pessoa tiver uma dicção muito corretinha, a gente vai perceber que vai dizer mais ou mais. Mas ela precisa ter uma dicção bem correta. Tá? Mas na fala, normalmente, a gente não vai perceber. Mas na escrita, vamos perceber sim. E muito. Olha lá. Olha o emprego nessa frase aqui. Quero acordar cedo, mas, com i, durmo tarde todos os dias. Está errado. O correto seria a mesma frase, só que sem o i. Quero acordar cedo, mas durmo tarde todos os dias. E por que o mas sem o i nesta frase está empregado da forma correta? Vamos ver aqui a explicação. Mas sem o i é uma palavra usada principalmente como conjunção adversativa e possui o mesmo valor que porém, contudo, todavia. Transmite uma ideia de oposição ou limitação, mas no exemplo acima, né? Como no exemplo acima, tá? Então, quer dizer, no exemplo acima, onde está assim correto, ele está dizendo assim, ó, quero acordar cedo, mas durmo tarde todos os dias. Então, assim, para ele, esse uso dessa palavra nessa frase é um condicionador, né? Eu gostaria muito de acordar cedo todo dia, mas, né, para mim é difícil porque eu durmo tarde toda noite, fico lá assistindo minhas séries, estudando,
né, conversando com meu namorado, ou seja lá mais o quê. Então, quer dizer, é um condicionador. Eu não consigo acordar cedo por este motivo, certo? Por isso eu uso o mas sem o i. O mais com i. Qual é a diferença? Não, mas eu posso usar o mais com i? Pode, claro, existe, tá certo? Só que não nessa frase com esse sentido. Vamos ver aqui o exemplo. Ó. Mais com i é uma palavra usada principalmente como advérbio de intensidade, transmitindo uma noção de quantidade ou intensidade maior, ou como conjunção aditiva, transmitindo uma noção de adição e acréscimo. Tem sentido oposto a menos. Então, mais com i, ele pode ser empregado e deve em outras frases. Né? Tem um exemplo aqui, ó. Aquele vinho é mais caro do mercado. 5 mais 3 são 8. Então, aqui eu estou usando, ó, estou usando o termo que fala sobre adição. 5 mais 3 são 8, tá certo? E estou usando outro termo onde eu faço uma comparação de valores, tá certo? Então, assim, é mais do que... Eu sou uma professora mais voltada aos temas de pessoas, do que relacionada a pessoas, a área de humanas, do que a área de economia, do que a área financeira. Então, eu tô aqui, ó, fazendo uma comparação, tá certo, nessa minha frase, mas eu estou identificando que eu sou uma pessoa que tenho mais uma limitação, vamos dizer assim, em relação à área de cálculos, certo? Então, é um termo que eu consigo distinguir facilmente, porque uma dica que eu sempre tive desde quando eu era pequena, desde quando eu era menininha, e eu nunca deixei de escrever esse termo da forma correta. Quando você quiser relacionar alguma coisa à adição, a números, a quantidade, você coloca um i. Né? Eu mais Ângela mais Pedro, vamos à festa. Então, eu estou somando eu mais 2 amigos. Então, nesse caso, eu sempre vou usar o i, tá certo? Quando eu estiver me relacionando a algo que porém, contudo, né? Eu estou dizendo o mas sem o i, tá bom? E aí, tudo certo até aí? Posso pular para o próximo? Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar, tá? Se eu puder ajudar, estarei aqui, certo? É só falar aí no chat. O som de vocês está travadinho, mas no chat eu consigo, eu estou aqui visualizando tudo, tá certo? Olha, outro termo muito comum, e é importante a gente aprender a escrever esse termo da forma correta, porque é um termo muito utilizado nos documentos, né? Nos documentos no meio corporativo, no nosso meio profissional. Esse termo é o seguinte: maiores informações e mais informações. Então, muitas pessoas, quando vão escrever esse termo em algum, sei lá, um e-mail, por gentileza, mande maiores informações, ou então mande mais informações. Algumas pessoas talvez usem e empreguem esse termo da forma errada, certo? E a gente agora vai entender aqui qual é a forma certa. Esse é bem simples, tá certo? Ó, na frase que fala o seguinte: para maiores informações, acesse nosso site. O termo, o termo maiores informações está escrito nessa frase de forma errada. O correto seria nesta frase: para mais informações, acesse nosso site. Não é para maiores informações, e sim para mais informações. O correto nessa frase, ok? Aí, aqui a explicação. O termo maior
é comparativo. Não deve ser utilizado neste caso. Não existem informações maiores ou menores. Na verdade, não existe. Mas sim, mais informações. Ou outras informações. Informações adicionais, né? Complementares. Então, o correto no emprego desta frase seria: me envie, assim, para mais informações, acesse nosso site. Mais um outro exemplo. Me envie, por gentileza, mais informações. Então, isso quer dizer que eu estou querendo mais. Quero que você me complemente, que você traga mais subsídios para eu tomar uma decisão. Eu não poderia nessa frase dizer maiores informações, porque não existe informação grande nem pequena informação. Tá certo? Então, é bem simples. Então, quando vocês forem redigir um documento, um e-mail, né, enviar uma notificação para um colaborador, alguma coisa do tipo, o correto seria mais informações. Acesse para mais informações, envie mais informações, certo? Então, não se usa maiores informações. Beleza? Entenderam aí? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Ó, vou passar para o próximo. Eita, esse é bem comum, tá? Esse é comum demais em relação às palavras mal com L e mal com U. Essa também é uma daquelas que, quando a gente fala, as pessoas não percebem a diferença. Então, ela não interfere na nossa comunicação oral. Mas ela é muito observada quando é escrita da forma incorreta. Muito observada. Isso é uma coisa que eu sempre observo. Não sei vocês, se vocês já estão ligadinhos aí nesse termo. Mas, por exemplo, eu sou professora, né, do Senai e também de faculdade, também dou aula em faculdade. E a gente percebe muito equívoco em relação a esses dois termos, tá certo? E vamos tentar elucidá-los agora. Nessa frase aqui que está no texto, ó. Eu estava de mal com L, humor, porque todos à volta estavam mal-humorados com U. Está errado. O correto seria: ele estava de mau humor com U, porque todos à volta estavam mal-humorados com L. Aí vamos para a explicação. E por que está correto isso e por que está errado do outro jeito, né? Explicação. Mal com L opõe-se a bem. E mal a bom. Assim, o contrário de bom humor é mau humor. E o de mal-humorado é bem-humorado. Igualmente, mau cheiro, mal intencionado, meu jeito, mal-estar. Ok? Então, quer dizer, olha, sempre que você quiser falar que você é uma pessoa, vamos dizer assim, fulaninho é uma pessoa muito mal. É uma pessoa do mal. Fulaninho é uma pessoa do mal. Vocês acham que essa minha frase, fulaninho é uma pessoa do mal, nós escreveríamos como? Com U ou com L? Vamos, responda aqui para mim aqui no chat, só para a gente, né, ver se a gente está entendendo. Fulaninho é uma pessoa do mal. Com L? Muito bem, certíssimo, certíssimo. Isso mesmo. Porque se opõe à palavra bem. Eu poderia trocar, dizer, não concordo, fulaninho é uma pessoa do bem. Né? Então, sempre que for relacionado a bem, eu vou usar o L na palavra. Tá certo? Quando não, quando for relacionado a bom, eu vou usar a palavra com U. Eita, deixa eu tirar o som aqui, que entrou alguém com o som que estava me atrapalhando.
Muito bem, pessoal. Então, vou seguir em frente, que eu acho que essa vocês já entenderam. Pela resposta de vocês, está bem tranquilo. O próximo. Opa, eu acho que eu pulei dois. Pronto. Esse aqui, ó. Esse aqui também é comum. Tanto a gente falar como a gente escrever. Tá certo? Se percebe, percebe-se claramente quando fala e quando escreve. Certo? O termo é meia e meio. Vamos ver aqui no emprego dessa frase. Ela ficou meia chateada depois da conversa. Está errado. Ela ficou meio chateada depois da conversa. Nesta frase, ela tem que estar escrita, essa palavra tem que estar escrita meio e não meia. Vamos ver o porquê, a explicação. Meio pode ser advérbio de intensidade e numeral fracionário. E é aí que surge a confusão, né? Quando as pessoas ficam na dúvida, né, de usar o meio e meia, porque ela pode ser, né, a palavra meio, ela pode ser advérbio e numeral, certo? Como advérbio tem sentido de um pouco e se representa vinculado a um adjetivo. Não varia. Meio cansada, meio distraído, meio metida, meio maluco. Uma pessoa meio maluca. Então, veja só. É porque aqui é um adjetivo, né? Maluco. Mas aí eu estou levando em consideração a fração, tá certo? Quer dizer que ela é só meio, ela não é completa, maluca, ela é só meio, certo? Então eu vou usar a palavra meio, tá? Como numeral, virá vinculada a um substantivo e concorda com um gênero, feminino ou masculino. Então, meio litro, meia xícara, meio pote e meia hora. Então, quando a gente for relacionar ela em relação a um numeral, a gente vai sempre vincular o objetivo concordando com o gênero dele. Se ele for masculino, se o substantivo for masculino, a gente vai usar meio. Se for feminino, a gente vai usar meia, certo? Então, sempre que a gente estiver utilizando como fração ou intensidade, nós vamos usar a palavra meio, tá? E apenas concordando com o numeral, né, vinculado a um substantivo, ele vai concordar com o gênero. Vai ser meio para masculino e meia para feminino, tá certo? Só vamos usar meia neste sentido, né? O ideal, na maioria das frases, nós vamos encontrar mais o emprego da palavra meio, ok? Porque ele está se relacionando à fração, a numeral, ok? Olha aí, olha o exemplo aí, bacana, de Carminho, eu acho Carminho, Fulaninho é uma pessoa do mal, tá? E aí em relação ao exemplo anterior, tá certo? Muito bem, tá corretíssimo. Vamos lá, nem me lembro se eu já tinha lido esse. Ó, aí já pegando ali dessa palavra meia, tem um meio-dia e meio ou meio-dia e meia. O que é que vocês acham? Tem um erro aí, né? Quando a gente diz aqui, ó, nessa frase, entregarei o relatório ao meio-dia e meio, tá errado. O correto seria, entregarei o relatório ao meio-dia e meia. Vocês falavam assim antes? Ou vocês sempre falavam meio-dia e meio? Ah, eu vou almoçar meio-dia e meio hoje. Hoje não vai dar para sair de meio-dia. Eu vou sair de meio-dia e meio. Ou você dizia, eu vou sair para almoçar de meio-dia e meia.
Sempre dizia meio-dia e meia. Certo, entendi. Que ótimo, então você falava da forma correta, não é? Então esse termo, ele também pode ser, né, a gente percebe o erro tanto na escrita quanto na fala, né? Nas duas formas. Sempre disse meio-dia e meia, massa. Que bom, então estamos aqui com perfeitos oradores. Né? Olha, explicação. O termo meio-dia tem duas funções, um adjetivo e advérbio. Quando meio quer dizer um pouco e é invariável. Quando adjetivo, meio quer dizer metade de e é variável, ou seja, concorda com o termo a que se refere. No caso do exemplo acima, refere-se à hora. Por isso, 1h30, 2h30, meio-dia e meia, certo? Então, sempre está sendo ligadinho aí, se ligando, né? No adjetivo a qual a palavra está se relacionando, tá certo? Então, se ela estiver lá no feminino, né? Vamos dizer assim também, a gente vai usar a palavra meia e não meio, ok? Vamos para frente, mais uma. Eita, essa eu escuto, mas escuto com menos frequência. Olha aí, a minha frase já é um exemplo. Escuto com menos frequência. Eu não vou dizer, eu escuto esse termo com menos frequência. Jamais. Pelo amor de Deus, tá para você. Para a explicação direta, ó, menos é uma palavra que não existe na língua portuguesa. A única forma correta da escrita é menos, né? Em geral, ela se opõe a mais. Aí na frase, ó, do exemplo, hoje fiquei menos cansada que ontem. Pelo amor de Deus, né? De jeito nenhum. Não existe. Então, hoje fiquei menos cansada que ontem. Que bom. Eu sempre vou usar a palavra menos. Não tem nem o que falar, né, gente? Não existe a palavra menos na língua portuguesa. Nunca usemos. Sempre que referirmos a algo a alguém, ou em uma posição inferior, devemos utilizar a palavra menos. É correto dizer menos vezes, menos vestidos, menos cerveja, menos calorias, a menos, né? Então, sempre usar a palavrinha menos. Ok? Entenderam, né? Esse aí não tem erro. Não podemos usar menos, não usamos menos, né? Não vamos arengar com a língua portuguesa. Pronto. Essa é a que me dói. Eu vou até fazer aqui, ó. Uma açãozinha assim, um movimento, uma linguagem corporal, que eu costumo dizer, que essa me dói. Quando eu vejo, principalmente nas redes sociais, as pessoas postarem algum erro nesse sentido, mim e para eu. Pessoal, os dois termos existem, os dois existem, tá certo? Mas a gente precisa empregá-los da forma correta. Não vamos falar que nem um índio, parecendo um índio. Mim, Kazan, você, Jane. Então, quer dizer, não vamos falar assim, pelo amor de Deus, por aí, que isso é, né, um erro bem grotesco. Então, vamos ver aí como é que é o emprego correto. Ó, veja se tem para mim corrigir. Está errado. Veja se tem algum erro para eu corrigir. Nós estamos acostumados, às vezes, algumas pessoas também, a falar, a trocar um eu para mim. E quando a gente toca ele, flexiona ele na frase, eles não nos soam. A gente pode dizer, não, mas fica tão estranho dizer eu, para eu corrigir.
Fica muito mais, sei lá, fica mais adequado, assim, no meu entendimento, na minha percepção, eu escrever para mim. Isso pode acontecer, no seu jeito de compreender, tá certo? Talvez porque, pelo costume de ouvir, por não saber a regra. Então, às vezes, você pode até, eu não aceito que seja eu. Fica bem mais adequado eu escrever minha, assim, pela minha fala. Mas a gente tem que levar em consideração a regra do português, né? A ortografia. E ela diz o seguinte, ela explica, ó, nome pessoal ser utilizado quando assume a função de sujeito. Assim, para eu deve ser usado sempre que se referir ao sujeito da frase e for seguido de um verbo no infinitivo que indique uma ação. Então, para eu, né, ele deve ser sempre seguido de um verbo. Né? A gente costuma dizer que mim não conjuga verbo, mas eu sim. Então, mim não conjuga verbo, mas eu sim. Então, sempre que você for colocar numa frase, né, a palavra para mim, você observa se ela está indo o sujeito da frase e seguida de um verbo no infinitivo, certo? Então, mim é um pronome pessoal, oblíquo tônico, sendo utilizado quando assume a função de objeto indireto, devendo estar sempre precedido de uma preposição. Dessa forma, para mim, deve ser usado quando for complementado de um verbo transitivo indireto. Um exemplo, você trouxe a roupa para mim, né? Então, ele está aqui, ó, complementando um verbo transitivo indireto. Pensei que esse embrulho tivesse chegado para mim. Então, quer dizer, a gente consegue utilizar sim esse termo para mim, mas não na mesma forma de empregar o termo para eu. Ok? Então, vamos para frente. Vamos lá. Gente, tem um monte ainda. Será que eu consigo? Certo? Eu devo falar obrigada. Eu devo escrever também, né? Obrigado, obrigada. Essa frase, obrigada, é quando for relacionado a senhoras. Com a expressão de concordância nominal. Diz que o adjetivo obrigado ou obrigada deve concordar com quem fala, ou seja, com o emissor. Obrigado no masculino e obrigada no feminino. Dica: nunca se esqueçam disso, jamais. Já vai falar que te usa muito. Quando você for agradecer a alguém, você vai levar em consideração quem é a pessoa. Ela é masculino, ela é feminino. Se você ver na sua frente ter uma pessoa, né, que aparenta ser feminina, porque a gente sabe que tem vários gêneros hoje em dia, não é? Você vai no menino, você vai dizer para mim.
Pessoal, vocês estão me ouvindo?